Boa noite, graças a Deus podemos reunir aqui. Nós vamos cultuar o nosso Deus hoje à noite e ouvir a palavra dele. Nós vamos cantar um cântico para começar. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Nós vamos cantar 2 cânticos, depois nós vamos ter uma oração. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico, Vaso de Honra. Depois nós vamos orar. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, transforma minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti, necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, transforma minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor. Ok, nós vamos ter uma oração pedindo ao Senhor para abençoar todo o nosso tempo, a leitura da palavra e tudo que vai ser dito aqui que possa glorificar o nome dele. Vamos orar. Pai, obrigado ao Senhor por essa noite. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estar aqui reunidos e podermos ler a tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando esse tempo, que seja um tempo proveitoso, que o Espírito Santo venha a falar em nossos corações. Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos fazer a leitura aqui na Palavra de Deus. Nós vamos ler no livro de Miqueias. Miqueias, o livro do profeta Miqueias, no capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura aqui. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, 8, a Bíblia diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o seu Deus. Vou ler novamente aqui, Miqueias capítulo 6, no versículo 8. Então diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Então, eu só gostaria de frisar aqui essa frase: ande humildemente com o teu Deus. Aqui, Miqueias, se você estudar o livro de Miqueias, você vai ver que esse profeta ele traz alguns avisos ao povo de Israel e ao povo de Judá também. E aí ele traz algumas, no capítulo 6, ele traz algumas acusações, E Deus está dizendo aqui nesse livro, se você ler todo o capítulo 6 e o livro todo, você vai entender que Deus está dizendo que Deus está resistindo os pecados deles. Deus resiste, então Deus fala contra isso. E das coisas que Deus pede para eles aqui é o versículo 8. E o finalzinho diz: andes humildemente com o teu Deus. E andes humildemente com o teu Deus. Nós temos alguns inimigos na vida cristã que são inimigos do nosso relacionamento com Deus, inimigo de um bom tempo que nós passamos com Deus, de uma boa vida espiritual. Alguns inimigos que nós temos que podemos chamar de inimigos camuflados.
né? Eles não chegam já com aquela aparência, né, ruim, com aquela aparência de inimigo. Ele vem com aquela aparência que aparentemente é algo bom, né, mas no fundo são inimigos. Então, por exemplo, pessoas dizem, tem pessoas que dizem assim, olha, eu vou te contar uma coisa, mas é só para você orar, tá bom? Então, aparentemente, né, é uma coisa bonita e ainda dizem assim, olha, mas não conta para ninguém. Então, aparentemente, isso tem uma aparência bonita, mas na realidade, a Bíblia chama isso de fofoca. Um outro inimigo camuflado que nós temos é quando temos um temperamento desajustado. Esse é um inimigo que nós temos. Mas aí muitas pessoas dizem assim, não, mas esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito, eu sou assim. Né? Então, mas na realidade, nós não somos chamados para sermos conforme o nosso jeito, mas sim como o jeito de Cristo. Então, isso é um inimigo camuflado. Aparentemente não tem nada de mal, nada de ruim, mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que não é algo bom. E aí nós temos também o nosso orgulho. O orgulho também é um inimigo camuflado. Normalmente nós não escutamos pessoas dizerem, eu sou orgulhoso. Você já disse isso? Eu sou orgulhoso. Normalmente pessoas não dizem, não reconhecem isso. E por quê? Porque nós somos orgulhosos. Então, a maioria das pessoas nunca dizem eu sou orgulhoso, nunca reconhecem isso, por quê? Porque são orgulhosos. E da mesma forma, muitas pessoas também, geralmente ninguém diz assim, eu sou humilde. Ninguém diz eu sou humilde. Por quê? Porque na realidade, de acordo com a nossa percepção, se alguém diz que é humilde, na realidade ele não é. Né? Só que aí nós temos um problema com isso. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, o que nós vamos dizer dele então? Porque ele disse em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Então, na realidade, o problema não é falar que é ou não é humilde. Né? Não é problema, esse não é o problema. A questão é que as nossas ações, as nossas palavras e a maneira com que nós tratamos as outras pessoas revelam quem somos nós. E na maioria das vezes revela o nosso orgulho. Isso revela o nosso orgulho. Então, olha só, será que você e eu, o que nós diríamos? Né? Será que você se considera uma pessoa orgulhosa? Você é orgulhoso? Porque o orgulhoso, geralmente, ele não vai reconhecer que ele é orgulhoso. Não é verdade? Ele não vai reconhecer isso. Mas tem algumas perguntas que nós podemos fazer para fazer um teste, para nós entendermos se nós somos orgulhosos ou não. Por exemplo, existe alguém que só de você lembrar daquela pessoa te dá um mal-estar? Existe alguém, alguma pessoa que só de você lembrar dela aquilo te traz um mal-estar? Tem alguém assim? Outra pergunta que nos ajuda a entender isso é, você se acha melhor do que os outros em alguma coisa? Você se acha melhor do que os outros? Eu me acho melhor do que os outros? Outra pergunta que nós podemos fazer é, eu reconheço quando preciso de ajuda e peço ajuda para os outros? Você reconhece quando precisa de ajuda e pede para os outros ajuda? Outra pergunta, você sempre acha que tem a razão e não consegue ficar calado? Será que eu sempre acho que eu tenho a razão? Outra pergunta aqui, você reconhece quando está errado? Você reconhece quando está errado? Eu reconheço quando eu estou errado? Eu tenho facilidade para dizer, me perdoe, eu errei. Você tem facilidade para isso? Você tem algum problema em dizer isso? Eu errei. Você gosta de ser repreendido? Gosta de ser repreendido? Existe alguma pessoa que você não perdoou? Tem alguém que você não perdoou? Quando alguém te repreende, você consegue receber aquela repreensão do jeito certo? Você e eu, será que nós pedimos e recebemos conselhos? São perguntas assim que nos ajudam a entender um pouco mais a respeito de nós. São algumas perguntas que nos ajudam a sondar o nosso ser e a entender quem nós somos realmente. Porque nós temos que entender quem nós somos. O orgulho está enraizado em nosso ser, isso é natural de nós. É natural em nós. As pessoas orgulhosas jamais vão reconhecer que são orgulhosas. Poucos livros sobre orgulho e humildade são vendidos e são lidos hoje em dia. Por quê? Porque raramente há pessoas que reconheçam a necessidade
da humildade na vida. É difícil pessoas reconhecerem isso. Tem muitas pessoas que não reconhecem a necessidade da humildade. Pouquíssimas pessoas reconhecem que são orgulhosas. E isso faz delas orgulhosas. Então os cristãos, eles não entendem o perigo do orgulho e nem o poder da humildade. Nós não entendemos o perigo que é o orgulho. O orgulho, ele está por trás de muitas coisas. Olha só o perigo que é, para nós entendermos. O orgulho está por trás da falta de amor, da indiferença para com as necessidades dos outros. O orgulho está por trás da falta de perdão, da falta de arrependimento, da falta de reconhecimento do erro. O orgulho é a causa de contendas, de palavras torpes, da fofoca, da crítica destrutiva, da amargura. Tudo isso são resultados do orgulho na vida do ser humano. E aí nós entendemos um pouco melhor o quanto nós somos orgulhosos. E à medida que nós vamos vendo alguns textos bíblicos, alguns versículos aqui, a intenção aqui é nos ajudar a... Aliás, a intenção aqui é Deus mostrar para nós quem nós realmente somos, porque não é o que a palavra de Deus faz. Ela sonda as nossas vidas, Deus nos sonda, nos mostra realmente quem nós somos e nos coloca no caminho correto. Mas para isso nós precisamos que a palavra de Deus nos mostre quem realmente nós somos. Então, o orgulho, ele é tão sério que foi a causa da queda e da expulsão de Satanás no céu. Tanto é que se você olhar em Isaías capítulo 13, no versículo... Aliás, Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, você vai ver ali como que foi esse progresso da queda de Satanás. E nós vemos ali o quanto ele usou a palavra eu, colocando o seu ego em evidência. Ele diz ali no versículos 13 e 14 de Isaías capítulo 14. Então, falando a respeito dele, e tu dizias no teu coração. O que ele dizia no coração dele? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei aos lados do norte. Eu subirei sobre as alturas das nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Isso foi o que Satanás disse no seu coração. Então tá vendo o quanto o orgulho é sério? O orgulho é muito sério. E tanto é que ele recebeu a sentença. No versículo 15 de Isaías 14 diz, e tu, contudo, serás levado ao inferno, e ao mais profundo do abismo. E foi o que aconteceu. Ele foi lançado de lá, e ele sabe o fim dele, ele sabe que ele será lançado no inferno um dia. Então, essa é a gravidade do orgulho, do nosso orgulho. Então esse princípio de que o orgulho leva a pessoa para a ruína, ele é muito preciso e incontestável. Esse preceito é muito preciso. Tanto é que Provérbios 16, 18, ele diz ali que a soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, ou seja, o orgulho, precede a queda. Então quer dizer, antes da queda, então ali vai o orgulho. Antes da ruína, vai a soberba. Em Provérbios 18:2 diz que o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Então esses preceitos nos mostram quanto o orgulho é terrível, é destrutivo, e isso nos destrói. Então nós entendemos, infelizmente, nós somos pessoas orgulhosas, é o que a palavra de Deus nos diz, e é algo que nós precisamos tratar. Então, por mais que a pessoa pense, não, eu não sou uma pessoa orgulhosa, nós temos que entender, amados, que esse é um problema que nós temos que lutar diariamente. Diariamente. Isso destrói. Ninguém sente prazer ao lado de uma pessoa orgulhosa. Ninguém sente prazer. Você sente prazer ao lado de uma pessoa que se acha mais? Ao lado de alguém que se acha melhor? Ao lado de alguém que se acha o mais inteligente, o mais espiritual, o maior conhecedor da Bíblia, que fala muito mais de si mesmo e das suas realizações e jamais reconhece os próprios erros. Nós não temos prazer de ficar perto de pessoas assim. Então a questão é que alguém assim não poderá se relacionar bem com os outros e muito menos com Deus, porque se é difícil ficar junto de uma pessoa assim, o que você acha que Deus pensa? O que nós entendemos então o que Deus pensa sobre isso? Então tanto Tiago, no capítulo 4, versículo 6, como também Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 5, os dois disseram, Deus resiste aos soberbos,
mas concede graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E uma coisa interessante que nós entendemos olhando esses dois versículos é que a palavra resiste, ela foi traduzida para o português da palavra grega antitassomai, que significa literalmente resistência, oposição, bater de frente, batalhar contra. Então Deus está dizendo na sua palavra que ele resiste aos soberbos, ou seja, para com os soberbos ele tem resistência, ele se opõe, ele bate de frente, ele batalha contra o soberbo. Por isso é tão importante lutarmos contra o orgulho, contra a soberba. É isso que Deus faz com o orgulhoso. Então Deus resiste, ele faz uma força contrária, algo oposto. É como se você quisesse empurrar alguma coisa e outra pessoa está fazendo uma contraforça para o lado contrário, impedindo aquele processo, impedindo aquele avanço. E é isso que acontece. É isso que acontece. Deus resiste aos soberbos dessa maneira. Então em Efésios capítulo 4, nos versículos 1 e 2, nos instrui também. A palavra de Deus tem muitos versículos para instruir e alguns deles para ser uma bênção para nós. E esse aqui, Efésios 4, 1 e 2, diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele diz aqui, Paulo disse que nós devemos andar dignos da vocação com que nós fomos chamados. E nós fomos chamados para ser santos. Fomos chamados para ser santos. Então essa é a nossa vocação, chamados para viver humildemente com Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, como eleitos de Deus, santos e amados, nós fomos chamados por Deus. O Senhor nos chamou para sermos santos, para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo e para sermos humildes. Então, humildade não tem nada a ver com a simplicidade de aparência. Precisamos entender isso. Quando se fala a respeito de humildade, muitas pessoas têm um conceito um pouco atrapalhado com relação a isso. Humildade não significa uma simplicidade de aparência. Aquela pessoa que anda cabisbaixa e fala baixinho e não tem autoridade nenhuma. Então, isso não é humildade. A humildade, na realidade, ela brota no coração e quem faz crescer essa semente é Deus. É Deus quem nos ajuda. Porque Ele sabe que o orgulho faz parte de nós. O orgulho faz parte de nós. Então, a verdadeira humildade é assim. A verdadeira humildade. Então, não significa andar simplesmente com roupas velhas, baratas ou sujas. Não é viver despojado de bens e fazer votos de pobreza. Isso não é humildade. Muitas pessoas têm a falsa ideia de que isso é humildade. Humildade é você fazer um voto de pobreza, você se despir de tudo aquilo que o dinheiro pode comprar e viver uma vida humilde nesse mundo. Sem riqueza, sem bens, vestindo-se com um pano sujo. Isso não é humildade. A humildade, na realidade, ela é ter menos de mim, menos de você e mais de Cristo em sua vida. Isso é humildade. É quando você coloca menos de você em evidência e mais de Cristo. Então, na realidade, quando eu coloco a minha vontade em evidência, quando eu coloco o meu jeito, todos os meus desejos, quando eu coloco a minha vida em evidência, o que vai estar em evidência é simplesmente eu, não Cristo. Mas quando eu decido colocar a minha vida para trás, a minha vida de lado, Cristo pode ser evidenciado na minha vida. Foi isso que João Batista quis dizer quando ele estava testemunhando a respeito de Jesus. E ele disse em João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Isso é humildade. Humildade é você desejar mais de Cristo e menos de você. Mais de Cristo e menos de você. Então nós temos que entender, amados, infelizmente, nós somos pessoas orgulhosas, o orgulho está enraizado em nós. E nós temos uma dificuldade muito grande para podermos reconhecer isso. Então a maioria das pessoas não reconhece isso. A maioria das pessoas se acham os melhores.
E essa é a causa, né, de tantos problemas que as pessoas têm. É a causa de brigas, é a causa de assassinatos, é a causa de tantas outras coisas, tantos problemas que acontecem na vida do homem. Por quê? Porque nós necessitamos reconhecer que nós somos orgulhosos. E aí quando nós reconhecemos que somos pessoas orgulhosas, necessitadas de Jesus Cristo, e que tudo que nós temos, tudo que nós somos, ou o que chegarmos a ser, é por Cristo. Então aí menos da nossa vida estará evidente, e mais de Cristo as pessoas poderão ver a respeito de nós. Nós temos alguns preceitos na palavra de Deus. Eu gostaria de ler aqui em Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5 aqui, falando a respeito do Sermão do Monte, tem um ensinamento importantíssimo aqui, que o Senhor Jesus Cristo aqui ensinando. Ele ensinou aqui nos versículos 14 a 16, diz assim, versículos muito conhecidos: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aquela pessoa que não reconhece que ele é orgulhoso e que ele necessita da graça de Cristo para poder transformar a sua vida, ele não consegue se dar bem com os outros. Ele não consegue se dar bem com as outras pessoas. As outras pessoas não têm aquela alegria, aquele gozo, aquele gosto, aquele prazer de estar perto. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser luz. E essa luz deve resplandecer. Não minha luz, a luz de Cristo. Não o que eu quero fazer, o que eu sou, mas o que Cristo tem feito na minha vida. E assim, quem é glorificado? Deus, não eu. Deus é glorificado. Então, por isso, é extremamente importante essa questão de reconhecer o quanto nós somos orgulhosos. Não é o que diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Que sempre temos mencionado esse versículo, e até nesse mundo afora, muitas pessoas, principalmente nos últimos dias, têm mencionado esse versículo. 2 Crônicas 7,14, ele diz, o que Deus diz? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a primeira condição é o quê? Se humilhar. Se humilhar. Então, isso é importante. E, amados, Deus não pode encher um copo que já está cheio. Isso é fato. Deus não pode encher um copo que já está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa própria força, Deus está resistindo às nossas ofertas de louvor e às nossas orações, por mais perfeito que esse louvor seja exteriormente. O Senhor Jesus, ele chama esse tipo de pessoa de sepulcro caiado. E não é assim que Deus deseja de nós. A humildade é o único solo fértil onde o Espírito Santo pode fazer crescer, desenvolver o fruto do Espírito. É o único solo fértil. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança só podem ser cultivados no solo da humildade. Então, quando nós levamos a nós mesmos e quando nós levantamos a nós mesmos e ao nosso ego, Deus nos traz de volta para baixo. É o que acontece. Quando nós nos exaltamos, nós colocamos a nossa vida em evidência, a nossa vontade em evidência, os nossos desejos em evidência, tudo desconectado com a vontade de Deus, Deus nos traz de volta para baixo, Deus nos abate. Por outro lado, quando o nosso coração se humilha diante dele e, consequentemente, diante das pessoas, não precisamos nos exaltar, pois quem faz isso é o próprio Deus. E nós vemos isso a respeito daquilo que Cristo disse em Lucas capítulo 14, no versículo 11, que diz: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, aquele que se humilha será exaltado. Meu amado, eu espero que depois dessa breve mensagem, nós podemos chegar no final agora e reconhecer o quanto o nosso coração é cheio de orgulho.
quanto o nosso coração é cheio de orgulho, o quanto nós sentimos desejo de colocar a nossa vontade em evidência, agimos desvinculados com Deus, com a vontade de Deus. Mas aquele que é humilde, aquele que submete a sua vida ao Senhor, esse sim, Deus pode trabalhar. Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Aí ele diz, andes humildemente com o teu Deus. Que o Senhor nos ajude, dê humildade para nós. Que o Senhor trabalhe em nosso coração. E que quando nós sentimos o desejo de acharmos que nós somos alguma coisa nesse mundo, que nós possamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Eu gostaria de finalizar essa meditação lendo Filipenses capítulo 2. Convido a você que abra sua Bíblia e leia comigo esses versículos de Filipenses capítulo 2, falando a respeito do nosso exemplo perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, quando nós lemos e entendemos um pouco daquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou lá na glória e veio a esse mundo, se submeteu a um corpo como o nosso, sendo Deus, mas também sendo homem. Então, quando nós entendemos tudo isso, todo esse processo da autoesvaziação de Cristo, nós entendemos um pouco melhor o que é humildade. Ele diz assim, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. E sabe de uma coisa? João capítulo 10, versículo 10, ele diz ali que Cristo veio para nos dar vida abundante. Só é possível experimentar essa vida abundante quando nós deixamos o orgulho de lado, quando nós deixamos tudo aquilo que nós pensamos de nós, a nossa sabedoria humana, qualquer filosofia, qualquer pensamento que não é de acordo com a palavra de Deus. Quando nós despojamos dessas coisas e nos submetemos à maneira de viver que Deus nos chamou, aí sim nós podemos experimentar essa vida abundante. É um contraste, é um contraste. Aquele que se humilha, ele será exaltado. Mas aquele que se exalta, esse será humilhado, será abatido. Então que Deus esteja nos ajudando dessa forma. Que Cristo, sendo o nosso perfeito exemplo, seja o nosso alvo de vida. Que nós possamos ser humildes, como Cristo. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Que Deus nos ajude. Só é possível uma vida assim, estando se submetendo à vontade de Deus, com muita oração e rogando a graça de Deus na nossa vida. Que é o que vamos fazer agora. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para nos ajudar a que Ele possa cultivar a humildade nos nossos corações, que todo o nosso ego seja colocado de lado e Cristo seja o centro. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo ensinamento que ela tem nos dado a respeito do orgulho. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja transformando o nosso coração. Entendemos que o orgulho faz parte de nós. Mas, Senhor, por favor, que o Senhor esteja tirando isso de nós. Nos encha com Teu Santo Espírito e nos ajude, Pai, a andarmos humildemente diante do Senhor. É a nossa oração, Pai, reconhecendo a nossa fraqueza. Em nome de Jesus. Amém. Ok, meu amado. Que Deus nos ajude. Deus abençoe imensamente sua vida. Uma ótima semana. Ore uns pelos outros. Não se esqueça da oração. E nós vamos estar nos encontrando aqui novamente na quarta-feira, às 7h30 da noite. Tá certo?
e esteja orando, para que em breve nós possamos nos reunir no templo novamente, junto com os demais irmãos, tá certo? Deus abençoe sua semana, uma ótima noite e bom descanso.